E a polícia prendeu 8 sequestradores suspeitos de participarem de quadrilhas que aplicavam o chamado golpe do amor em São Paulo. Quem traz os detalhes pra gente é o Marcelo Casagrande. Oi, Marcelo, boa noite. Oi, Fernando, uma boa noite para você, boa noite para os amigos e amigas de todo o Brasil que acompanham a gente aqui no nosso SBT News. Essa operação foi realizada na zona norte da capital paulista, em uma comunidade conhecida como Sítio Jaraguá. A polícia chegou ali no local e já foi direto nos alvos. Só para a gente entender como que ela sabia quais eram esses alvos. É que durante as investigações, a polícia fez um mapeamento da comunidade e conseguiu identificar imóveis que destoavam das residências ali daquela comunidade. Então, esses sequestradores estavam envolvidos aí nesses casos do golpe do amor. Eles tinham imóveis muito diferentes dos barracos costumeiros ali naquela localidade. Então, eram casas maiores e, inclusive, a polícia usou drones para conseguir fotografar e identificar essas casas de forma aérea. Não teve jeito. Quando a polícia chegou, deu a voz de prisão, 8 pessoas presas. O detalhe importante de toda essa história, entre esses 8 presos, existem 2 pessoas que são apontadas como chefes desse grupo, chefes dessa quadrilha. É um ex-casal. Eles foram namorados por um bom tempo, inclusive cometeram crimes juntos enquanto eram namorados, só que agora eles romperam o relacionamento. Romperam o relacionamento amoroso, porque o relacionamento comercial, digamos assim, ou seja, dentro do mundo do crime, eles mantiveram unidos, continuando aplicando os golpes e também fazendo os sequestros. Só para quem está em casa conseguir entender, pessoal que às vezes não está por dentro de um pouco dessa história. O golpe do amor, como que funciona? Perfis falsos em aplicativos de relacionamento como o Tinder, por exemplo, são usados para atrair vítimas. Então, esses bandidos usam fotos falsas, perfis falsos, vão conversando aí com eventuais miras, eventuais alvos deles, e quando marcam esse encontro amoroso, quando a pessoa chega até o local, essas pessoas são rendidas e são sequestradas. Eles acabam ali extorquindo essas pessoas, fazendo transferências por Pix, muitas das vezes pedindo, inclusive, até para que parentes façam essas transferências, para que eles consigam pegar aí um grande volume de dinheiro. Essa prisão envolve 2 pessoas, como eu disse, a Letícia Nicolau Gomes e o Michael Rodrigues, que eram esses líderes da quadrilha. Conversando com o delegado que investiga esse caso, ele revelou o seguinte, que o volume de perfis que essa mulher mantinha nas redes sociais e também nos aplicativos de namoro chamou bastante atenção. Vamos acompanhar. Nos assustou a quantidade de perfis falsos que a Letícia utilizava, né? Então, por aí já percebemos que é uma organização importante, né, que estava praticando diversos crimes dessa natureza. Nós temos esses crimes patrimoniais associados também à pobreza, né? Enfim, é um caminho que alguns adotam para conseguir algum patrimônio. E no caso deles, eles já estavam com casas mais bem estruturadas, né? E também demonstrando, né, esses gastos excessivos, né? Gastos que trabalhadores normalmente não têm. O que começou a chamar a atenção? A Letícia, ela começou a ostentar nas redes sociais, só que não mais com o Michael, e sim com um novo namorado dela que foi preso. Então a polícia conseguiu identificar viagens aí, por exemplo, para Cancún, viagens para Dubai, jantares em restaurantes caríssimos na capital paulista e também consumo de bebidas sofisticadas em viagens para a praia. Essa daí é a Letícia, uma das líderes aí dessa quadrilha. Ela foi presa e o novo namorado também, que é esse jovem que a gente está vendo aí na sua imagem. Ele estava se aproveitando de todo momento, se aproveitando do luxo que o golpe e o crime davam para eles e estava curtindo tudo isso. Quer dizer, além desses 3 presos, outras 5 pessoas foram presas aí de todo esse grupo. Agora a polícia quer entender o seguinte, né? Eles agiam de forma em conjunto com outras quadrilhas ou não? Os primeiros passos da investigação dizem que não, que era uma quadrilha que agia de forma independente, mas o que chama a atenção é que eles agiam de forma independente, mas tinham alguma correlação com outras quadrilhas especializadas nesse tipo de crime. Até porque um dos presos, ele estava envolvido em um outro caso envolvendo o golpe do amor. Foi o caso de um americano. A gente tem até as imagens para compartilhar com quem está nos acompanhando em casa. Na próxima sequência aí de imagens, foi um caso de um americano que veio para o Brasil curtir o carnaval, acabou marcando ali o encontro pelo aplicativo de relacionamento. Quando ele chegou no local,
ele foi abordado por 4 pessoas. O caso só foi frustrado por quê? Porque um policial paisana percebeu uma movimentação, achou que poderia se tratar ali realmente de um assalto e acabou frustrando esse caso. Esse jovem de 18 anos foi preso na época, inclusive, porque ele participaria também nessa quadrilha que fez o golpe do amor. Só que esse americano teve sorte, digamos assim, porque ele não conseguiu ali não foi sequestrado pela quadrilha. Não foi a mesma sorte que teve um advogado. Eu vou mostrar para vocês as imagens de um outro caso recente que aconteceu aqui na capital paulista. Foi ali na Parada de Taipas, também na zona norte de São Paulo. Um advogado de 58 anos de idade marcou um encontro amoroso pelo aplicativo de relacionamento. Quando ele chegou no local, foi abordado pelos sequestradores. Ele acabou levando um tiro na cabeça, perdeu o controle da direção e atingiu o muro dessa casa, como a gente está vendo. Socorristas tentaram reanimá-lo, inclusive, mas ele acabou, infelizmente, morrendo no local. Percebam que a operação feita agora com a prisão dos 8 integrantes e os casos recorrentes sempre na zona norte da cidade, né? E teve uma outra situação envolvendo uma outra célula de quadrilhas especializadas aí nesse tipo de golpe. Pode colocar as próximas imagens pra gente? Eu quero relembrar um caso bem recente também. Teve uma troca de tiros envolvendo aí suspeitos de envolvimento em quadrilhas como essa e a polícia. Só que aí o feitiço virou contra o feiticeiro, Fernando. Por quê? Porque na época os policiais fizeram o contrário. Eles criaram perfis falsos desses aplicativos de namoro para justamente chamar a atenção aí desses golpistas, desses sequestradores. Quando chegaram no local, os sequestradores foram rendidos, teve troca de tiros e 3 pessoas morreram. Dois deles, inclusive, dentro de um carro, viu? Um outro chegou a ser socorrido, mas morreu pouco tempo depois no hospital. Nessa época, o líder da quadrilha, que era conhecido como Gato Preto, já tinha sido preso. Quer dizer, agora a polícia acredita que com todas essas prisões feitas nas últimas semanas e com essa quadrilha especializada de agora, esse tipo de crime deve os índices desse tipo de crime devem cair na Grande São Paulo. Fernando. Marcelo, eu ia falar que o feitiço virou no caso da Letícia, né? Que o ex dela acabou terminando e agora era o atual que estava curtindo o dinheiro desses golpes, então ele caiu no golpe do amor também. Mas a gente noticiou aqui há pouco tempo que a polícia agora ia mirar nos chefes dessas quadrilhas, né? Ia mirar nos cabeças. E, de fato, a gente tem visto operações como essa, né? Mirando esses chefes para tentar, como você falou, reduzir a quantidade desse crime, que é muito grande, tem sido muito grande aqui. Você trouxe para a gente uns 4 ou 5 casos. Exato, a polícia fala o seguinte, Fernando, que dessa forma não vai ficar enxugando o gelo. Quando você identifica quem são as lideranças dessas quadrilhas, identifica quem arquiteta todos esses planos, é muito mais fácil você romper. Porque como que funciona? Normalmente quadrilhas assim, eles formam algumas células, algumas camadas de hierarquia. Tem os organizadores, que são as lideranças que planejam e algumas das vezes executam parte do plano, e depois tem ali os executores, que seriam os peões, os que vão ali para a linha de frente e realmente fazer o sequestro. Essas pessoas podem ser rotativas, podem ser figuras ali que recebem por ação pontual, quer dizer, vou fazer um sequestro agora, você vai receber um percentual do que for obtido naquele sequestro, diferentemente das lideranças, que são elas que acabam arquitetando. Por isso, quando você mira e prende essas pessoas, aí sim o resultado acaba sendo bem mais efetivo, até porque para uma organização conseguir se reconstruir é muito mais lento do que as lideranças conseguirem contratar aí, conseguirem angariar outras pessoas para ajudarem nesses crimes aqui na Grande São Paulo. E eu vou além, Marcelo, na quantidade de pessoas, porque aí você ainda tem o laranja que recebe o Pix, você tem o receptador que às vezes compra um carro roubado, e como o delegado trouxe pra gente, tem uma infinidade de perfis, né? Chamou a atenção dele ali terem muitos perfis nessas redes sociais, então sinal de que havia muita gente para praticar esse golpe, né? Exatamente isso, porque você vai sendo atraída por vários momentos de toda essa história, até porque, para complementar uma informação, essa quadrilha presa agora, liderada aí pela Letícia e pelo Michael, inclusive eles estavam com 35 tijolos de maconha. Quer dizer, são realmente sequestradores, mas que têm outros crimes paralelos em andamento. No caso deles, envolvimento com o tráfico de drogas. Quer dizer, são figuras perigosas, figuras que aí de modo organizado acabam aí fazendo vítimas. Porque a gente sabe que nesses casos a adrenalina está a 1000 e muitas das vezes qualquer sinal de reação por parte das vítimas, Fernando, a situação pode se agravar e ter o que aconteceu com aquele advogado que acabou morrendo sendo baleado. Exatamente, Marcelo. Que bom então que agora uma quadrilha a menos aí de golpe do amor nas ruas de São Paulo. Muito obrigado pelas informações.